sobre relacionamento. Que, na verdade, o que importa na vida é isso, relacionamento. Aí vai mandando convitinho para suas amigas aí, né? Vai mandando convitinho. Depois eu quero ver se eu deixo essa live gravada, né? E você, se sentir no teu coração, eu vou abençoar alguém com essa palavra sobre relacionamento. E como a palavra, sem o respaldo da palavra de Deus, ela não tem nenhum efeito. Eu quero ler com você aqui Atos 15:36, que diz assim, olha: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, o João Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara deles desde a Panfilha e não os acompanhou no trabalho. E houve entre Paulo e Barnabé, entre eles, olha que tremendo, houve entre eles uma desavença tão grande que eles tiveram que se separar. Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento por conta do quê? Relacionamento, né? Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, nós vamos ver um caso assim muito interessante aqui. Barnabé, ele é um personagem na Bíblia, que um dia Deus me deu uma mensagem sobre Barnabé e eu ministrei numa igreja. Olha, muitos anos eu encontro pessoas dessa igreja e elas falam assim: pastora, mas e aquela palavra sobre Barnabé? E foi Deus que deu essa palavra, né? Ó, nós sabemos que a fé cristã, ela é uma fé relacional, ela é uma fé de relacionamento, né? E aqui a Bíblia está relatando um desentendimento entre dois grandes homens de Deus, dois homens grandes no reino, dois homens assim tremendo naquilo que eles fizeram para o Senhor e de repente eles estão lá se desentendendo, né? Por quê? Porque nós entendemos lá em Colossenses 4:10 que João Marcos ele tinha um parentesco com Barnabé. Mas vou falar um pouquinho quem que foi Barnabé. Barnabé é o seguinte, ele foi, dizem os historiadores, não está na Bíblia, os historiadores dizem que ele foi um amigo de infância de Saulo, né? De Saulo. E eles se conheciam. Então, Barnabé sabia da potencialidade de Saulo, que agora não era mais Saulo, que agora era Paulo. E quando Saulo se converte, é muito interessante que ele passa 3 dias cego, né? Até que Deus envia alguém lá que vai lá, ora por ele, ele passa a ver e ele sai e ele começa a contar. Jesus apareceu para mim, eu caí com o rosto em terra e Jesus, ele disse para mim que eu estava perseguindo a igreja, né? Porque é exatamente isso que aconteceu. Você vê quando nosso negócio aqui é Jesus. Deixa eu tentar voltar aqui, voltei. Porque quando Saulo ele se converteu, ele estava indo para Damasco com uma carta para prender os cristãos, para bater, né, o povo que era chamado povo do caminho. E nesse caminho, o que acontece? O próprio Jesus aparece para ele. E Jesus aparece e ele, né, tem aquela queda e ele volta e de repente ele volta a enxergar e ele entende quem era Jesus, né? E o que acontece?
ele vai para o deserto da Arábia e ele fica 3 anos lá no deserto da Arábia. Sabe para quê? Para desvestir aquele poder que ele tinha como um membro da corte romana, né? E ele fica 3 anos afastado. E quando ele resolve voltar no contato, né, com as pessoas do caminho, Barnabé pega Saulo pela mão, porque todo mundo corria dele. Todo mundo corria dele porque ele mata cristão, ele põe na cadeia, ele persegue, ele odeia Jesus, ele odeia quem é de Jesus. As pessoas não conseguiam acreditar quem era Saulo, agora chamado Paulo. Mas Barnabé, conhecendo ele, do tempo deles de infância, eles se conheceram na infância, Barnabé pega Paulo pela mão e leva até Jerusalém. E chega lá, apresenta eles, né, para Pedro, João, para alguns discípulos lá, e fala assim: não, gente, não precisa ter medo dele, não, porque Jesus mesmo apareceu para ele, Jesus mudou a vida dele, e ele está uma bênção agora. E como Barnabé, ele era um dos pais da igreja, então todo mundo aceitou a palavra de Barnabé para poder acolher Paulo no meio dos cristãos, né? Só que começou uma perseguição por causa de Paulo, e então os discípulos saíram com ele, levaram ele até Cesareia e falaram: ó, irmão, Deus abençoe, que bom que agora o senhor está salvo, né? Mas agora foge da perseguição, vai embora para a tua terra. E Paulo foi embora, ele voltou para a terra dele, né? Ele era de Tarso, lá na Síria, ele foi para lá e ele ficou lá. E ele ficou lá, ele voltou a fazer tenda, ele voltou a viver a vida dele. Agora eu sou um homem salvo, mas estou vivendo aqui a minha vida. Só que, quando Estevão morreu, o que aconteceu? O povo fugiu, né? O povo estava fugindo dos romanos e eles saíram e chegaram até Antioquia. E lá na Antioquia, o que aconteceu? Aquele povo começou a pregar e as pessoas se converter. Aí os discípulos ficaram sabendo e falaram assim: olha, Barnabé, vai para Antioquia, vai lá, tem uma obra lá, assim de gente se convertendo, vai para lá. Aí o que aconteceu? Barnabé foi. Quando Barnabé chegou e viu o mover do Espírito naquele lugar, o mover do Espírito Santo de Deus, o que Barnabé fez? Barnabé falou: eu preciso de alguém para me ajudar aqui nessa obra. Eu preciso de alguém para me ajudar. E quem que vai me ajudar? Aí ele lembra: tem o Paulo. O Paulo, ele está lá na terra dele, eu vou lá buscar. Por quê? Porque Barnabé, ele era um homem que ele podia ter abraçado aquela multidão toda ali e tentado, né, levantar a igreja ali sozinho. Mas Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem de relacionamento. Ele era um homem de relacionamento. Então, ele viaja, ele faz uma pequena viagem para ir lá buscar Paulo. Sabe de quanto tempo foi essa viagem? 3 meses para ir, 3 meses para voltar. 6 meses esse homem caminha para trazer Paulo. Aí eles começam a igreja em Antioquia. Eles começam a fazer a obra de Deus lá em Antioquia. Então, eles ficaram muito íntimos e trabalhando, e de repente eles começam uma viagem missionária e vão pregando aqui e ali, Paulo e Barnabé. Mas quando chega aqui em Atos 15, o que a gente vê? Eles
por um tempo, eles trouxeram um rapaz chamado João Marcos. E o João Marcos, ele era meio parente de Barnabé. Mas chegou lá na Panfilha, o João Marcos falou, eu quero voltar para Jerusalém, não estou aguentando mais a obra não. E abandonou os dois e voltou. E ele voltou para Jerusalém. Então, quando chega lá em Atos 15, Paulo falou assim, ô Barnabé, vamos voltar em todos os lugares que nós pregamos, para a gente ver como é que tá as igrejas, né? Aí, ele falou, vamos. Mas seguinte, não vamos levar esse teu parente aí não, deixa João Marcos aí. Ele abandonou a gente da outra vez e eles criaram uma briga, um desentendimento, uma confusão. Um homem de relacionamento como Barnabé, um homem que andava ao lado de Paulo, um homem fazendo a obra e de repente houve desentendimento. E aí sabe o que Barnabé falou? Falou, tá bom, então não é para levar o João Marcos. Então se o João Marcos não vai, eu também não vou. Você pode, levanta outra pessoa para ir com você e eu vou voltar com ele para Jerusalém. Barnabé voltou com João Marcos. Aí o que eu entendo nessa defesa, né, que Barnabé faz de João Marcos? Eu entendo que Barnabé decidiu cuidar do João Marcos. Uma vez ele já estava fraco, uma vez ele já não estava aguentando, e ele abandonou e voltou correndo para a casa da mãe dele, né? E aqui eu entendo que o foco da vida cristã não está no trabalho, não está na tarefa, não está naquilo que eu faço, não está naquilo que eu desenvolvo, dizendo, eu estou fazendo isso para Deus, eu estou fazendo isso para o Senhor, né? Porque a gente gosta muito daquela coisa, eu estou fazendo o que eu estou fazendo para Deus. Mas o foco da vida cristã, ela não está no trabalho, ela não está na tarefa, mas ela está nos relacionamentos. E foi por isso que Barnabé abandona Paulo e fala assim, não, eu vou ficar, eu vou cuidar desse menino. E aí, eu começo a entender que não é o que a gente faz, né? Não é o que a gente, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um evento, eu estou fazendo... Não é o que a gente faz, mas é o que a gente desenvolve de relacionamento quando nós estamos o quê? Trabalhando para o Senhor. E foi isso que aconteceu. Barnabé abandonou Paulo e ele foi fazer o quê? Ele foi cuidar de um menino, de um primo, né? Lá em Colossenses 4 fala que o João Marcos era primo. Ele foi cuidar do menino. Peraí, o menino já teve medo uma vez e voltou. Se ninguém cuidar, ele vai ser um medroso a vida inteira e ele vai sempre abandonar a obra. Então eu vou ficar e vou cuidar dele. Aí Paulo pega Silas, vai fazer o trabalho dele, enquanto Paulo estava de olho na obra, no que foi feito, no que foi plantado. Paulo queria ir lá, queria ver os resultados. Barnabé queria cuidar de uma pessoa. Inclusive, a gente olhando para a vida de Barnabé, aonde estaria Paulo se Barnabé não viaja 6 meses, 3 meses ida, 3 meses volta, para trazer Paulo para o Evangelho, para o trabalho do Senhor. Então, a gente tem muita preocupação com aquilo que a gente está fazendo, mas em que você tem se transformado enquanto você está fazendo a obra de Deus? Que relacionamento que você está dividindo, que você está criando com as pessoas? É um relacionamento de amor. Sabe, o foco do Evangelho, vou falar uma coisa para você, é tremendo isso. O foco do Evangelho não é juntar gente. Não é. O foco do Evangelho, a minha igreja tem 300, 500, 3 mil pessoas, 10 mil pessoas. Não, isso não é o foco. O foco é o relacionamento. Tem gente que está na frente de obra grande, que está aí cercado de gente,
E os relacionamentos estão ruins onde? Lá dentro de casa. Vai numa cadeia, vai na cadeia para você ver, vai conversar com o preso na cadeia. Quando você chega lá, você pergunta o nome das pessoas. Você chega lá, tem um preso lá, ele chama Abraão, Tiago, Mateus, Jacó. Você vai encontrar muitas pessoas dentro da cadeia, com o nome bíblico que foi dado pelo pai, pela mãe que era missionária, pelo pai que era pastor, que era presbítero, que era diácono. Você vai encontrar pessoas que tiveram o nome tirado da Bíblia, João Marcos, e você olha, mas por que deram esse nome? Porque ele é filho da irmã Maria, ele é filho do pastor Zé, ele é filho do presbítero, ele é filho... Cadeia está cheio de presos que foram criados em lares aonde pai e mãe trabalhavam para o Senhor. Mas não entenderam que a obra de Deus não é o que você faz, mas é o relacionamento que você desenvolve enquanto faz. Sabe, eu não me sentiria à vontade de jeito nenhum de subir num púlpito e pregar, se eu não pregasse mensagens aqui nessa mesa para os meus filhos, tomando um café, almoçando junto. Se a gente não falasse sobre o Evangelho, eu, meu esposo, meus filhos, minhas noras, se a gente não falasse sobre o Evangelho, se não houvesse esse relacionamento, essa preocupação de não perder os nossos, porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família e perder até a nossa salvação. Sabe, o Evangelho, ele começa, sabe onde? Você deita na cama, teu marido está do lado, ele é o teu Evangelho, ele é as boas novas de Deus para a tua vida. O filho que está no quarto do lado, a filha que está no outro quarto, eles são boas novas para a tua vida. Você pode fazer chover fogo do céu. Você pode fazer a terra tremer, você pode fazer paralítico andar, você pode fazer o cego enxergar, você pode fazer a pessoa vomitar um câncer, mas se você não desenvolve relacionamento, primeiramente dentro da tua casa, com a tua família, o teu evangelho, ele está perdido. Deus não chamou a gente para fazer coisas, Deus nos chamou para desenvolver relacionamentos. A família anda muito perdida, porque na minha família, sabe o que é? Tem fulano que é da igreja tal, outra é da igreja tal, outra é da igreja ali, outra é da igreja lá. Aí quando a gente tenta reunir a família não reúne porque não está na minha igreja. Gente, eu acho um absurdo. Se até o filho não está na nossa igreja, tá. Por quê? Porque nós somos a igreja de Jesus na terra, não importa a placa. O teu filho saiu da igreja, ele saiu da sua igreja, o seu filho... Não, olha... Ele está na igreja de Jesus, a igreja de Jesus está em todos os lugares, aonde o nome dele é honrado, aonde o nome dele é adorado. Então, o evangelho é relacionamento. O perigo é a gente começar a fazer, e de repente a gente passa pela multidão sem reconhecer o rosto do irmão. A gente passa pelo irmão sem ter um abraço. Sabe aquele tipo de crente que está na moda, está na última moda hoje em dia, para a tristeza do coração de Deus. É aquele evangelho assim, sabe? Eu vou na igreja, eu sento, eu presto meu culto a Deus. Quando o pastor fala o primeiro amém, no segundo amém, eu já estou lá dentro do carro. Opa! Que evangelho? Que evangelho que você está vivendo?
Não tem um abraço, não tem, sabe? Às vezes você para na igreja. Ontem eu ganhei um abraço que eu nem podia ganhar. A irmã me apertou e ela apertou num lugar onde eu tô com uma dor. Aí ela falou, ai, me desculpa. Mas eu falei, irmã, tá tudo bem, valeu o abraço. Por quê? Porque a gente tem que ter isso, é relacionamento. É relacionamento. Você vai, frequenta uma igreja, encontra alguém no mercado, aí você fala assim, a paz, vá de longe, porque você não tem como chegar perto. Você não tem como desenvolver uma conversa com a pessoa, porque você vive o evangelho do fazer. Barnabé abandonou Paulo, o grande, o Paulo que escreveu as cartas que rege a igreja de Cristo em todo o mundo até hoje. Ele abandonou o maior, ele abandonou aquele que Deus falou assim, esse é um vaso que eu separei para sofrer por mim e por ele meu nome vai ser glorificado. Barnabé abandonou Paulo para cuidar de João Marcos. Sabe, você cuida de uma pessoa, você está fazendo uma grande obra no reino de Deus. Uma pessoa, uma vida. A gente tem que reaprender a valorizar pequenas coisas. Sabe, é um carinho, é você sentar no sofá e o filho deitar no seu colo, você passar a mãozinha no cabelo, assim, tá tudo bem? Ontem eu até ri, porque o meu filho tá numa correria, né, porque trabalha com meta, com venda, aquela coisa, e meta. Aí eu olhei assim, ele foi lá e desinstalou o Instagram dele. Aí eu, na hora, mandei uma mensagem, por que você desinstalou? Ele falou, mãe, porque eu estava tirando meu foco e eu preciso ter foco aqui no meu trabalho. Eu falei, tá bom, ainda bem que foi isso. Se é alguém que está aí enchendo você, manda o nome para mim que a mamãe vai lá e arrebenta. Lógico que é brincadeira, né, gente? Eu não vou arrebentar ninguém, mas eu quero que meu filho saiba que eu me importo com tudo na vida dele. Se importe com o que acontece na vida dos teus filhos, do teu marido. Se importe com as pessoas. Não adianta, sabe? O cara faz, acontece, move céu, move terra e a família dele está toda desmoronada. Arrebentou tudo. Então, a obra de Deus não é o que você faz, mas é os relacionamentos que você vai desenvolvendo enquanto você faz. Você vai trabalhando no Senhor, você vai descobrindo coisas, fala, meu Deus, como eu sou imperfeito, mas olha, aquela pessoa me ama. Ontem eu vindo para casa de um culto e eu comentei, né, com as irmãs que eu vou passar por um procedimento a semana que vem no meu coração e tal. E eu vi uma irmã tão feliz, e ela veio, me abraçou, essa que me abraçou, aonde nem podia abraçar, me apertou. Aí ela falou, eu tô tão feliz. Eu falei, por que, meu amor, que você tá tão feliz? Porque eu vou fazer uma cirurgia no meu coração. Aí ela falou comigo assim, eu tô feliz porque eu trabalho lá no hospital e eu vou estar lá com você. Meu Deus, olha, valeu cada oração, cada palavra que eu tenho ministrado naquela igreja, de saber que alguém se alegrou porque eu vou passar por um processo no hospital e ela trabalha lá. Ela falou, eu vou estar lá com você. Lembra, olha para dentro de você e diga assim, quando foi a última vez que eu olhei no olho de alguém e disse assim, eu estou com você nessa luta. Tenho orado por famílias, eu compro briga com o inferno mesmo quando o assunto é família. Por quê? Porque é muito importante a gente criar relacionamentos.
no céu não vai ser um céu de placa de igreja, não vai ter um anjo lá quando Jesus voltar, ou quando eu chegar, né, se vai que eu vou antes, né, não vai ter um anjo dizendo assim: oi querida, sua portinha é aquela lá da Igreja Batista do Calvário, Pouso Alegre, entra lá que o povo está lá te esperando. Ô irmão, você não é nessa porta não, da presbiteriana não, do povo gelo, não, você é daqui na porta da Assembleia de Deus, Madureira, não, você é do Belém, você não vai ter isso no céu. No céu só vai ter uma igreja. E se você não consegue se relacionar com alguém que saiu da tua igreja, você tem que aprender o evangelho de novo. Eu falo, meu Deus do céu, saiu da igreja, não é mais meu irmão? Saiu da igreja, não tem mais relacionamento. Saiu da igreja, não existe mais amor. O sangue de Jesus tem poder. Barnabé abandonou o grande Paulo para cuidar de um João Marcos. Que Deus nos ajude a enxergar os João Marcos da nossa vida. Depois de certa altura, no livro de Atos, você está aí, ai Senhor, eu estou precisando tanto de me avivar, eu estou precisando acender a chama. Leia o livro de Atos, leia. Vai lendo o livro de Atos assim, ó, comendo. Viaja com esse povo, viaja com esses irmãos, viaja, vai aprendendo com eles. Homens imperfeitos vivendo um evangelho que é as boas novas de um Jesus perfeito. Não tem perfeição dentro de nenhuma igreja, mas a igreja de Cristo ela é perfeita, porque desce o sangue que nos purifica de todo pecado, que nos liberta do nosso ego, do nosso eu, né? Não pode, isso não, tá, fulano, você viu, foi embora para outra igreja. Que outra igreja? Jesus só tem uma igreja na terra e é a igreja que vai subir. É a igreja que ele vai levar no arrebatamento. É a igreja que Jesus tem na terra. Não tem duas igrejas. Só existe uma igreja. E você vai ver que quando chega nos últimos dias, né, valeu a pena Barnabé investir no João Marcos. Sabe por quê? Porque quando chega no final do livro de Atos, Paulo está chegando perto do tempo dele morrer, né? Dele escrever aquela frase: eu combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. E ele fala ele manda uma carta para Barnabé e fala: Barnabé, venha para cá, venha ficar um tempo aqui comigo e por favor traga João Marcos, que ele vai ser muito útil para mim aqui. Meu Deus! João Marcos não seria útil se Barnabé tivesse abandonado ele. Então quero te convidar hoje, em nome de Jesus, para de olhar as placas das igrejas, para de olhar, não, esse eu não tenho relacionamento com ele, porque não está debaixo da minha cobertura. Que bobeira, isso é tudo uma grande bobeira. Jesus só tem uma igreja na terra. Olhe nos olhos das pessoas. Relacionamentos é o que mais nos fere dentro da igreja, mas também nos cura. O relacionamento fere e cura. Não estou falando que ontem eu fiquei tão feliz, a irmã feliz, porque eu vou passar por um procedimento e ela trabalha no hospital onde eu vou ser internada. Olha que belezinha, olha que coisa linda, né? Eu vi uma irmã que chegou, me abraçou assim, aí ela brincou comigo: nossa, você está tão linda, você está parecendo aquelas mulheres lá da Europa, tal. Elogiando, né? Eu recebo. Aí ela disse assim, baixinho no meu ouvido: quarta-feira, estou de joelho pela tua vida, que é quarta-feira que eu vou passar por uma cirurgia, né? Aí eu falei: obrigada. As irmãs vindo assim, me abraçando. E eu falei: Deus, é isso que vale, é a gente aprender relacionamento. Não saia doido fazendo coisa e não criando relacionamento com as pessoas. A obra sem a fé, ela é morta. Você pode fazer uma obra assim, sabe? Você pode fazer aquela obra, vai fazendo, mas a fé,
ela nos ajuda a enxergar as pessoas, a amar as pessoas, a aceitar as pessoas. Todas as pessoas que você conhecer nessa terra, vai ter o lado A das qualidades, o lado B dos defeitos, inclusive essa pessoa que vos fala. Mas o Evangelho, as boas novas de Jesus, nos ajuda, sabe o quê? A gente olhar a qualidade da pessoa e passar por cima daquilo que... isso aí, vou orar e Deus está trabalhando a respeito. Jesus, o grande exemplo. Jesus sendo preso no Getsêmani. Aí chega Judas e vem e dá um beijo no rosto de Jesus para entregar Jesus. Jesus sabia que ia acontecer, ele sabia. Jesus sabe de tudo. E ele fala assim para Judas: ô amigo, para que você veio aqui? Amigo, relacionamento. Mas, né, você olha e fala assim: mas isso é com Jesus. Tem pessoas que eu não consigo. Consegue sim. Se você parar de olhar tanto para o que você faz, para a tarefa, né, para esse ativismo religioso e começar a prestar atenção nos relacionamentos que você vai desenvolvendo no caminho, você vai chamar muita gente de amigo. Alguém vai dizer assim: não chama fulano de amigo, não, você não sabe o que faz, você não sabe o que faz. Você fala: não sei, não quero saber. Jesus chamou Judas de amigo. Eu tenho meus defeitos, né? Tenho até defeito de estimação, que eu falo: Jesus, vai tirando de mim, tem misericórdia de mim. E você também tem. Mas, enquanto estamos anunciando o Evangelho, nós queremos ter um bom relacionamento. Eu quero te chamar de meu irmão, de minha irmã. Eu quero rir, né, da irmã que ficou feliz porque eu vou estar lá no hospital e ela trabalha lá, ela ficou super feliz. Você vai estar lá comigo, você vai estar lá comigo. Ganhei meu dia ontem. E é por isso que eu ministrei essa palavra hoje. Relacionamento. Que Jesus te ajude a melhorar nos relacionamentos. Começa aí a esposa com o marido com a esposa, os filhos, as noras, sogra, né? Vai aí, vai aprendendo a valorizar as pequenas qualidades de cada um e vai jogando para o lado os grandes defeitos, né? Porque a palavra de Deus, ela é para nos ensinar. Naquele dia, Jesus vai olhar e vai falar: o que o meu evangelho, no que o meu evangelho te transformou? Aí você vai dizer: numa pessoa que ama as pessoas, que ama a família, que ama a igreja, que ama os vizinhos, que ama. E essa é a diferença. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe a tua casa, tua família, Deus abençoe os teus relacionamentos, olho no olho, segura na mão, divide um pãozinho, divide um cachorrinho quente, relacionamento, né? Muito bom, muito difícil você passar pelas pessoas e não reconhecer ninguém. As pessoas já deve ter me visto em algum lugar pregar, porque ela sempre me cumprimenta, mas não sei onde. Não, posso pregar em qualquer igreja, desci do altar, eu estou ali na frente, abraçando todo mundo. Como é que você chama? Às vezes até não guardo o nome, né? Minha cabecinha não é lá essas coisas. Mas, na medida do possível, a gente vai desenvolvendo relacionamento. Amém? Quero dizer nessa manhã, eu me importo com você. Eu enxergo você. Quando eu mando uma palavra, quando eu coloco uma palavra dessa, eu estou dizendo assim: eu me importo tanto, que Deus sabe a luta que foi para eu estar liberando essa palavra hoje. Mas eu me importo com você. Amém? Diga pelo menos para 10 pessoas hoje: eu enxergo você e eu me importo com você. Diga. Fala: hoje eu vou ter essa meta. Pelo menos 10 pessoas vão ouvir isso de mim. Isso vai mudar o nosso dia. Amém? Isso é evangelho. Deus te abençoe.
Deus te abençoe poderosamente. Recebe o meu abraço, o abraço de Jesus. Que Deus te abençoe. Sábado lindo, um final de semana maravilhoso. Quarta-feira, não esqueça de orar por mim. 7h eu vou estar passando por um procedimento no meu coração. E vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.